A programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado na ideia de objetos, que visam aproximar o mundo real do virtual, sendo um dos paradigmas mais difundidos atualmente. Os objetos podem ser qualquer coisa, mas eles precisam ser criados a partir de um modelo que lhes dará suas características e funcionalidades iniciais. Este modelo é um protótipo do objeto, que é chamado de classe. A partir da classe, podemos criar diversos objetos com características distintas. Quando criamos um objeto a partir de uma classe, dizemos que este objeto é uma instância da classe. Nós podemos criar, por exemplo, uma classe chamada fruta, para a partir dela criar alguns objetos do tipo fruta com diferentes características, como um objeto maçã ou laranja, o que permite dar atribuições às características de um objeto são as suas propriedades, que nada mais são do que variáveis. Objetos também podem ter determinadas funções, que são chamadas de métodos. No caso do exemplo anterior, algumas propriedades da classe fruta seriam cor, sabor e nome. Para essa classe, poderíamos também criar métodos para definir tais propriedades, mas se tivéssemos uma classe carro, poderíamos também criar um método chamado acelerar e outro chamado frear. Além disso, na orientação a objetos, há 4 comportamentos essenciais: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. O encapsulamento permite definir que determinadas propriedades e métodos fiquem ou não acessíveis fora da classe, o que garante mais segurança ao nosso código. Dessa forma, passamos a ter atributos e métodos que podem ser públicos ou privados. Na classe carro, por exemplo, podemos chamar o método acelerar de uma instância dela, mas não sabemos, ao certo, como ele acelera. Assim, os métodos responsáveis para realizar o ato de acelerar são privados, mas são chamados quando chamamos o método acelerar. A herança é um evento que ocorre entre duas classes, onde uma classe filha herda propriedades e métodos de uma classe mãe, o que nos garante reaproveitamento de código. Assim, nós podemos criar, por exemplo, uma classe van, que herdaria a classe carro, e podendo ter também propriedades e métodos extras. Nas classes filhas, um método presente na classe mãe pode ser sobrescrito, com um código diferente, porém realizando a mesma função, o que é chamado de polimorfismo. Por fim, a abstração é uma forma de definir a estrutura que uma classe deve ter. Toda a implementação deve estar contida apenas na classe que faz uso da classe abstrata, não sendo possível instanciar uma classe abstrata por conta disso.